Olá, pessoal. Sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Hoje a gente vai ter uma entrevista para repercutir um pouco os resultados da nossa nova pesquisa sobre hábitos do brasileiro no uso de tecnologias de biometria digital no smartphone e uso de senhas também e outros métodos de autenticação em serviços digitais. Quem quiser baixar a pesquisa tem um QR Code aqui no alto da tela que dá acesso ao formulário para download do relatório. Se tiver qualquer dificuldade em acessar pelo QR Code, é só ir no nosso site, na área de pesquisas, e vocês vão encontrar o link. Bom, nosso convidado hoje para conversar sobre isso é o Célio Ribeiro, perdão. É, ele é diretor, na verdade, presidente do InterID e também da Bridge. É um executivo que milita há muito tempo nesse mercado de identificação, de soluções de identificação de registro civil, identificação civil do brasileiro. Vamos chamar aqui o nosso palco virtual o Célio, dividir com ele. Tudo bem, Célio? Como é que você está? Bem, obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui com você e com o BioTime novamente. Bacana. Célio, teve tempo de dar uma olhada no relatório? Ah, Muito bom, por sinal. que bom que você gostou. Bom, primeiro queria te perguntar o seguinte: a gente notou, a gente faz esse relatório desde 2018, é um relatório anual, uma pesquisa em que a gente entrevista, em parceria com a Opinion Box, 2.000 brasileiros que têm smartphone no Brasil inteiro, uma pesquisa com validade estatística, em que a gente respeita a proporção por gênero, faixa etária, renda familiar mensal, distribuição geográfica da população brasileira que acessa a internet, tem smartphone no país. E ao longo desse período de 5 anos fazendo essa pesquisa, a gente notou, especialmente olhando os dados da primeira edição e dessa nossa mais recente edição, um crescimento da popularidade da biometria facial no Brasil. Por exemplo, quando a gente pega 2018 e compara com 2023, passou de 11% para 49%, ou seja, hoje é quase metade, a proporção de brasileiros que têm smartphone e que já experimentaram essa tecnologia de biometria facial para autenticação em serviços através do smartphone. Nesse mesmo período, passou de 12% para 29% a proporção que considera o reconhecimento facial o meio mais seguro de autenticação. Isso quando comparado com outros meios que a gente lista ali para o entrevistado. E superou pela primeira vez, nesse quesito, a leitura de digital, né, no dedo. Eu queria ouvir a sua opinião. O que explica esse ganho de popularidade da biometria facial no Brasil ao longo desses últimos 5 anos, sério? Assim, com certeza foi um crescimento muito importante, muito significativo. Eu sempre falo que a questão da biometria é sempre bom você estar trabalhando em conjunto, né, uma ou duas biometrias, pelo menos, mais de uma biometria, né, vamos dizer assim, sempre junto com alguém, mas no dia a dia das pessoas, isso é muito difícil. Então a gente tem que separar realmente o que, que é o dia a dia e o que, que é segurança pública, essa coisa toda. Sim. E nesse caso, eu não tenho dúvida que a popularidade do reconhecimento facial está relacionada com a simplicidade do ponto de vista do usuário, né, e do baixo custo do ponto de vista das organizações. Sem dúvida alguma, esse é um fator muito importante. Né? A pandemia acelerou isso também com a necessidade do uso de uma tecnologia sem contato físico, sem Uhum. presença. Né? Então, isso impulsionou muito o reconhecimento facial. As tecnologias com isso foram se aperfeiçoando. Hoje em dia você tem uma tecnologia de reconhecimento facial muito efetiva, muito boa, e isso com certeza traz o uso e a confiança. E lógico que, além disso, você tem a cultura do smartphone. Né? O Isso. smartphone, todo o smartphone hoje praticamente vem com esse reconhecimento facial e é algo que está na mão da pessoa, que tá junto com o indivíduo. Então, eu acredito que essa facilidade com baixo custo, praticidade, é o que fez elevar isso. Agora, isso sem perder em conta a questão de segurança, que eu acho que é super importante. Né? A questão da fingerprint, que para mim continua a ser ainda o mais seguro elemento de biometria, ela tem a dificuldade ainda, né, apesar de já ter vários projetos aí
em estudo de fazer a coleta de biometria pelo smartphone, por exemplo, não só ali a autenticação, mas coletar essa coisa toda, ela ainda tem um pouco na cultura das pessoas a questão criminal, ou seja, a Uhum, história do tocar piano, né? Então, quando você fala em coletar impressão digital, ainda existe essa coisa da área criminal. E o Brasil tem evoluído muito nisso, que eu acho que é uma coisa super interessante, que é quando você fala de identificação, você está passando agora a ver a identificação não mais como a questão da carteira de identidade, tão somente como a questão da identificação criminal, e sim como uma coisa de cidadania, de uhum, identificação civil de uma forma plena. E aí você vê, por exemplo, só para dar um exemplo dessa importância disso, que o Brasil hoje, o governo federal, é, a identidade, essa parte de identificação, já não está mais lá diretamente ligada como responsabilidade principal do Ministério da Justiça, onde tem a questão de Polícia Federal, essa coisa toda. Está ligado num ambiente mais civil, uhum. logicamente, que com a participação da parte de segurança pública, que é fundamental e faz, mas o foco está mudando, né? Finalmente está se olhando identidade civil como elemento de cidadania. E isso tudo eu acho que faz aí com que o reconhecimento facial entre na vida das pessoas como facilitador. Existem coisas para melhorar e estão sendo melhoradas, mas com certeza é algo que chegou para ficar muito forte. Vamos falar mais para frente sobre a nova carteira de identidade nacional, que eu sei que é um tema que te interessa muito, que você passou aí passando a sua resposta, mas a gente vai aprofundar daqui a pouco, mais para frente. Ainda pegando um outro dado da pesquisa, a gente faz algumas perguntas sobre o uso de senhas, para tentar Uhum. entender como é que o brasileiro gerencia as suas senhas para serviços digitais, inclusive onde é que ele guarda a senha, tem umas perguntas curiosas ali. Mas eu queria focar numa especificamente que é a seguinte, a gente perguntou a, a, se a pessoa costuma repetir senha ou não. E aí o comportamento brasileiro foi até interessante, porque está dividido bem em três terços aqui, um terço, mais ou menos, grosso modo. 32% dos brasileiros com smartphone dizem que usam senhas diferentes para todos os serviços. Eu duvido que seja tudo isso, mas enfim, às vezes o cara diz que é assim, mas na nossa entrevista eu acho que talvez seja um pouco menos, porque é tanto serviço, ou uma senha para cada um, mas, bom, enfim, 32% dizem que usam senhas diferentes para todos os serviços, 33% dizem que repetem as senhas sempre que possível, ou seja, preferem repetir senha, tá? E 35% tem um comportamento meio híbrido, diz que usa senhas diferentes para os serviços mais importantes e repetem as senhas nos demais serviços, né, serviços corriqueiros. E o interessante é que, vendo ali no detalhe, de acordo com, enfim, analisando alguns dados demográficos, a gente percebe que, por exemplo, os jovens, eles gostam mais de repetir senha, tá? Então, entre os jovens é maior esse percentual dos que dizem que sempre repetem, sempre que possível, repetem as senhas. Qual é a sua opinião sobre esse comportamento dos brasileiros em relação às senhas? Esses números te surpreenderam de alguma forma ou não? E você acha que o brasileiro está lidando bem com o seu gerenciamento de senhas? Não, primeira coisa, eu acho que tem muito mentiroso nessa pesquisa. Também acho, também acho. Essa primeira parte aí de não Pois repetir, é, também sinceramente, acho. não é o que a gente vê aí no dia a dia. Pois é. A senha é um grande problema. Eu acho que o jovem, além de ser mais direto e objetivo, é menos mentiroso ou está com menos medo de responder a verdade. Também acho. Sinceramente, assim, a senha é um negócio super preocupante. E o que me preocupa mais é a possibilidade de uso de instrumentos que seriam de ser seguros com a questão de login e senha. Isso é um grande problema e eu dou o caso aqui da assinatura eletrônica, qualificada, avançada e simples, que o Brasil tem os três tipos, e, e, a, e assim, o uso de uma qualificada, quer dizer, que requer realmente muito mais segurança, é fundamental para entrar aí na vida do brasileiro, né? E a questão da senha propriamente dita para qualquer uma dessas coisas, ela é muito preocupante. O brasileiro não lida bem com a senha, tirando aí essa coisa que eu acho que pode estar exagerada nesse uso variado de senhas, que realmente eu acho que não acontece.
você tem aqueles que usam ainda guardam a senha no papelzinho em algum lugar. Ou seja, não adianta muita coisa, né? Então a gente está vivendo um momento muito perigoso, na minha opinião, com a questão do uso indevido de senhas, da facilidade de se desbloquear e de se apoderar de senhas. Hoje você entra em qualquer aplicativo aí, te dá aquele número, né? Um número seguro. Aí você vê 18 números, três asteriscos, maiúscula, minúscula. Cara, isso é impossível de você Entender. gravar e de você utilizar. Aí o que você faz? Ou você escreve, ou você deixa arquivado no teu hardware. Danou-se tudo. Ou seja, segurança zero. O que adianta criar uma senha de 20 coisas, cheio de númerozinho, letrinha É e caractere imemorável, né? especial, e se você vai ter que anotar ou deixar no hardware. Então, é um problema sério. Eu acho que, assim, na minha opinião, isso vai ter que ser tratado com muito mais seriedade e o brasileiro, respondendo assim para você, não lida bem com isso. E deixando claro, não é só o brasileiro, mas vamos falar de brasileiro mesmo. Dificilmente você vai ter alguém que está com senhas variadas, gravadas na memória, sem estar o papelzinho ou sem estar no hardware. Pois Isso é, e é uma realmente não infinidade de existe. serviços. São dezenas, é E, impossível e memorizar. pior, Fernando, a gente tem muitas coisas sérias, e eu citei aí, por exemplo, a questão do certificado digital, da assinatura, que pessoas ainda insistem em dar sua senha para outros tratar de coisas sérias. Né? Que aí é uma aberração maior ainda, mas acontece com muita frequência. Verdade. Você acha que um dia a gente vai poder, abolir as senhas? Trocar as Acho que senhas por outras formas? Acho que sim, acho que isso já está começando, né? A gente já vê tecnologias aí, até de para você fazer compra, você já passa direto, já reconhece a tua. E aí vem o reconhecimento facial, como com certeza uma das soluções para senha bem importante, que eu acho que vai acontecer. Coisas muito mais automáticas, ao invés de você digitar uma senha, a tua própria biometria é usada como senha. Eu não tenho a menor dúvida de que numa composição de instrumentos biométricos, a senha será substituída pela biometria. Né? Talvez não por uma só, porque, como eu digo, Uhum. eu acho que sempre depende do que você vai usar, né? Qual é a finalidade. Então, alguma coisa pode ser uma coisa mais leve, né? Uma biometria simples, outra coisa, uma biometria composta, mas eu não tenho a menor dúvida de que a senha terá rapidamente que se transformar no uso de alguma coisa não externa, ou seja, o próprio corpo humano, né, com suas características, será a sua senha. Eu, assim, não tenho dúvida disso, porque do jeito que está, a coisa não está indo bem. Talvez, assim, pensando, eu concordo contigo, eu acho que o caminho é abolir as senhas, mas talvez ainda seja interessante manter só para serviços muito importantes. Sei lá, a senha do banco, um negócio assim que dê para memorizar, tá? Agora, Sim, pô, sinceramente, senha para, sei lá, rede social e tal, não dá. cara, não dá para. É isso. Se tiver Assim, poucas, dá para a gente lidar e gerenciar, né? E a memorizar. gente a gente está chegando hoje no país, né, sobre a carteira de identidade, no momento que a gente está reduzindo os seus números, né, os seus documentos a Pois um é. número nacional, uma coisa toda. Né? Não é possível que você tenha que ter um monte de senha para um monte de coisa, porque É, é é impraticável. humanamente impossível, né? Não dá. É. Exatamente. Uma outra coisa que a gente mede na nossa pesquisa é a confiança ou a desconfiança que o brasileiro tem em relação à gestão dos seus dados pessoais por empresas. E a gente separa por diferentes verticais, a gente está acompanhando 6 ou 7 verticais, se eu não estou enganado. E uma coisa que a gente notou de um ano para cá foi uma queda generalizada na confiança dos usuários em todas as verticais que a gente acompanha. Bancos, redes sociais, distribuidores de energia, operadores de telecom, comércio eletrônico, governos, tá? Todos tiveram queda na confiança, aumentou. A gente mede da seguinte forma: a gente pede para o cara dar uma nota de 1 a 5 sobre o quanto ele confia na gestão de dados pessoais para aquela vertical. E aí, sendo que 1 é desconfio completamente, 5 é confio plenamente, tá? A galera que deu nota 1 subiu pra caramba em todas as verticais de um ano para cá.
O que explica isso? Nesse último ano ter piorado? A gente nunca tinha visto uma piora tão grande, né, nas edições anteriores. Eu acho que justamente pela quantidade de uso que está se fazendo disso, né? A gente vive um momento de identidade digital, né? E tem muita gente tratando isso como vitrine e não como coisa séria. Uhum. E isso a gente tem percebido bastante, né? A gente tem visto vários programas, vários projetos sem uma retaguarda eficiente e forte. E a questão do uso dos dados das pessoas está uma bagunça, né? Virou moda vender dado. Ah, não é vender, é consultar, enfim, é monetizar, ok? Então vamos deixar claro que isso virou uma bagunça por todas as partes. Inclusive empresas públicas estão fazendo isso de uma forma de negócio realmente. Então, chegou um momento que vai precisar fazer uma regulamentação séria. A Mas já não gente tem tem uma aí. regulamentação? Tem que Eu acho ter. assim, eu acho que ter regulamentação e ela ser efetivada, ser estruturada e fazer realmente cumprir aquilo que tem que ser feito, culturalmente demora um pouquinho, né? Verdade. A questão de segurança, né, e vamos aí falar de proteção de dados, ela tem que ser algo muito forte, muito impactante de cima para baixo. Não adianta que quando a gente fala de segurança tem que ser mão forte, mão firme, né? E não estamos falando em qualquer tipo de violação de direito, não. Estamos falando de regulamentar para não ter os abusos, né? Então, o que eu acredito é o seguinte: a gente tem aí legislações sendo feitas, coisas se aperfeiçoando, mas é muito novo. E essa questão de novidade para regulamentar, ela não dá tempo de alcançar a novidade e a ganância daqueles que querem ganhar com isso. Então, se você pegar hoje, você vê público e privado num afã de venda de monetização de dados. E assim, coisas que não poderiam estar acontecendo, né? Sem Há pouco tempo, autorização do inclusive, usuário. há pouco tempo, assim, quase sempre sem autorização do usuário, né? E de onde você menos espera, né? Eu fiz agora há pouco um esclarecimento e um repúdio contra uma possível utilização de dados que está sendo feito aí, que tem a ver com a nossa identificação na parte de registro civil, ou seja, como é que empresas privadas podem estar tendo acesso a isso, sendo isso monetizado, sendo isso, de alguma forma, comercializado sem a minha autorização e mesmo sem ser esse o objetivo daquilo, né? O que eu digo é o seguinte: se você tem alguma coisa que é pública, que é para ser usado no público para aumentar essa relação do governo com o cidadão, excelente. Mas do momento que bota dinheiro nisso, tem que se ter preocupação, né? No mínimo, de que existe aí uma possibilidade de controle e de verificação para onde isso está sendo usado. Então, eu diria para você que a pesquisa ela reflete exatamente a bagunça que está se vivendo. Tudo hoje em dia se fala o seguinte: monetização dos dados das pessoas. E ninguém está falando, ninguém está exercendo realmente aquela coisa do que tem que aprovar, tem que autorizar, e mesmo assim, o cidadão, você sabe, que se chegar em algum formulário e tiver lá, geralmente a pessoa dá o ok e não sabe nem o que está isso, né? Vai numa farmácia, te pede CPF, tu dá, não sabe nem para que está sendo usado, É, né? Aí depois fala, ah, não, mas lá fala que quando deu, podia usar. Isso tem que ser tratado com mais seriedade, tem que ser deixar claro para todo mundo e fazer com que isso seja de forma ordenada. Então, a pesquisa, nesse caso, na minha opinião, está perfeita, né? Reflete exatamente isso, a bagunça que está e, em consequência, a falta de confiança que se tem nisso. Sobre essa questão, eu queria ouvir um pouco sobre sua opinião sobre o Open Finance, que é uma forma, não é de exatamente monetização, mas de troca, né, de dados entre os bancos. Em tese, bom, é feito com autorização do usuário, mas não sei o quanto o usuário está entendendo o que ele está fazendo ali. E a adesão do Open Finance até agora foi relativamente baixa. Inclusive, eles estão tendo um problema
como é que se diz, de renovação da autorização, né, porque a princípio tinha um limite de 12 meses, e que e eles estão vendo agora, completando o primeiro ano de Open Finance, que pouquíssima gente estava renovando a autorização, provavelmente porque não estava vendo benefício em dar autorização. Inclusive, o Banco Central recentemente aprovou que pode ser mais tempo, não sei o que, acho que teve uma mudança recente nessa questão do prazo, porque a renovação estava sendo muito baixa. Mas junto com essa minha pergunta sobre a sua opinião com o Open Finance, queria fazer uma outra relativa aos bancos, que é o seguinte: de todas as verticais que a gente acompanha, os bancos são aquela em que o usuário confia mais. Desde a primeira edição dessa pesquisa, desde a primeira vez que a gente perguntou isso, e até essa última, mesmo com um aumento da desconfiança, os bancos ainda são, mais do que o governo, tá? A vertical, dentre essas que a gente monitora, tá? Essas 6 ou 7, aquela vertical que os brasileiros mais confiam a gestão dos seus dados pessoais. Por quê? Porque os bancos e não, sei lá, o próprio governo ou sei lá, distribuidores de energia, não sei se bem distribuidores de energia agora está também embaixo. As operadoras de telecom, eu até entendo o pessoal ficar grilado às vezes, mas a energia, enfim, não sei. Queria ouvir sua opinião, por que os bancos são vistos, são percebidos pelo usuário final como, talvez, dentre esses que a gente monitora, os mais confiáveis? E sua opinião sobre o Open Finance também? Tá, eu vou começar pelo Open Finance, que eu acho que é uma daquelas coisas que simplesmente não pegou. Eu acho que não tem muita explicação ainda, né? Eu acho que simplesmente não caiu ainda no uso, no conhecimento, não foi talvez divulgado o suficiente para se entender bem, para ver as facilidades e ver o que é bom e o que não é bom, mas basicamente eu acho que ainda não deu estalinho que está na hora. Assim, não vou falar ainda sobre ele, mas em contraponto, o Pix, né? Você vê que foi uma coisa que pegou, impulsionou e é um sucesso absoluto, né? Verdade. Mas acho que aí vem do Open Finance é isso, tá? Eu acho só que não foi divulgado e não foi explicado bem e que não trouxe aquela coisa do dia, da necessidade real de uso do dia a dia. Ou seja, pode ajudar, mas não é tão exato ali a sua utilização no teu cotidiano. Então, acho que é isso. O da confiança do banco, e é muito engraçado quando a gente fala assim, você confia no banco mais do que confia em coisas do governo, né? Eu concordo totalmente, mas eu não posso deixar de falar que essa confiança nos bancos ela está intrinsecamente ligada à confiança no Banco Central, no governo. A pessoa É não verdade. pensa nisso, Uhum. mas com certeza por trás dessa confiança está uma estrutura muito séria que começou Verdade. em 2002 e eu tive a oportunidade de participar disso na construção do SPB, né, que é o sistema de pagamento brasileiro, e já estamos Uhum. aí com mais de 20 anos, que é sob a responsabilidade do Banco Central, que teve como finalidade principal tornar o sistema financeiro mais seguro. E com certeza o sistema financeiro do Brasil hoje é um dos mais seguros e mais ágeis do mundo, né? É impressionante o Verdade. que você faz com o Pix, com o TED, coisa que, como exemplo, né, na América do Norte, Estados Unidos, principalmente, que é o grande exemplo para o mundo, né, do capitalismo, da agilidade, é muito diferente. São comportamentos que o Brasil está muito, muito à frente, né? Então, eu acho assim, o banco, por quê? Que o Brasil possui, com certeza, um dos mais confiáveis sistemas bancários. Então, o cidadão vê isso acontecer no dia a dia. Não existe problema. Quando tem um problema pontual, os bancos resolvem rapidamente. Você não tem insegurança onde você deixa seu dinheiro. E aí eu acho que está na cultura, pô, se o cara cuida do meu dinheiro está ali, ninguém mexe, significa que ele realmente está bem estruturado e eu posso confiar nele. E essa questão de ter uma estrutura forte do Banco Central é fundamental. Logicamente que o Banco Central só consegue isso por quê? Porque ele age com inteligência. Ele faz uma parceria muito importante com o privado. O Banco Central ele trabalha seus grupos muito afinado com os bancos, né, com o mercado financeiro privado. Eu tive a oportunidade de
Hoje eu faço parte do grupo de trabalho estratégico de segurança do Pix. É um grupo que tem aí 25, 28, mais ou menos, instituições privadas que trabalham sob essa orientação do Banco Central, né, que tem aí Febraban, Zeta, fazendo parte principal da Secretaria Executiva, ou seja, fazendo a coisa rodar, mas justamente para quê? Para um trabalho conjunto estar subsidiando o Banco Central, o governo, daquilo que ele tem que fazer. Então é a parceria que dá certo, quer dizer, é a inteligência. O Banco Central é governo, sabe, mas sabe que na ponta é que estão ali quem lida com o dia a dia. Então chama esse pessoal para trabalhar, né? E hoje estamos lá 20, quase 30 instituições opinando, fazendo grupo de trabalho para fazer com que, por exemplo, nesse caso, o Pix, que é um sucesso mundial, a gente possa estar orientando para não ter problemas de segurança que existem, lógico, mas são minimizados por atuação rápida do Banco Central com os bancos. Então, eu acho que essa confiança que é nos bancos, ela tem por trás uma estrutura de governo importante do Banco Central e um trabalho conjunto que faz com que isso dê certo. Né? Eu sempre digo o seguinte: se você respeitar as competências e legitimidades, né, se você trabalhar cada um dando a sua contribuição sem invadir o espaço do outro, cara, você constrói coisas muito boas. Concordo. A gente incluiu nessa edição da pesquisa, pela primeira vez, uma pergunta sobre o uso da plataforma GovBR. A gente vem Uhum. acompanhando no Mobile Time, fazendo matérias sobre o crescimento do uso dessa plataforma. Já tem, não sei, mais de 100, acho que 115 milhões de brasileiros cadastrados. Acho que todo mundo, os brasileiros adultos todos estão lá, né? E a gente perguntou o seguinte, perguntou-se para o entrevistado: você já utilizou a plataforma GovBR para acessar um serviço digital do governo? E 94% disseram que sim, o que mostra como essa plataforma de fato se massificou. Todo mundo conhece, todo mundo já utilizou pelo menos uma vez, praticamente todo mundo. Todo mundo que tem smartphone, pelo menos, que é o público dessa pesquisa. Queria ouvir a sua opinião um pouco sobre essa popularização dessa plataforma, os benefícios que ela traz para a população brasileira e o que ainda pode ser melhorado na gestão da GovBR. Eu acho que a plataforma GovBR é um sucesso realmente. Ela existe num momento fundamental e ela aproxima muito o cidadão. Quer dizer, ela faz a inclusão do cidadão nos serviços digitais. Né? E isso no mundo de hoje é fundamental. Né? Então, realmente é um sucesso. Tem muita coisa para ser melhorada. A plataforma GovBR ela foi construída. Muitas pessoas às vezes falam porque foi fulano que fez. Não, não é verdade. Não foi fulano. Tem vários fulanos que construíram isso e que continuam construindo. Inclusive pessoas que têm muito mais preocupação com retaguarda, com infraestrutura, do que com a vitrine. Né? E são essas pessoas que realmente, na minha opinião, construíram e constroem o sucesso das soluções de tecnologia e de plataformas. Então, o GovBR é um sucesso, ponto. O que precisa, na minha opinião, melhorar? Precisa reforçar a parte de segurança da sua retaguarda, né, porque, vamos deixar claro, é algo muito recente, surgiu no momento de pandemia, onde você tinha que dar respostas rápidas, e aí, claro, que em algumas situações você precisa correr algum risco para ter agilidade, mas você tem que ter inteligência e consciência de voltar um pouquinho atrás, corrigir algumas coisas para dar a segurança necessária. Né? Então, a história do viaduto e da rede de esgoto. Viaduto todo mundo vê, todo mundo bota, mas se a rede de esgoto que está correndo ali, que ninguém vê, não estiver bem feita, o viaduto vai cair, porque aquilo vai estourar. Ô, Então, Célio, mas qual risco de segurança você vê hoje na estrutura, da forma como está estruturada a GovBR? não é uma questão de risco de segurança, é questão de você aumentar a segurança e se prevenir de tudo que está acontecendo no mundo, e não só no Brasil. Né? Você Tá. tem que fortalecer a retaguarda. Você tem muita coisa que você tem que pegar e melhorar.
Isso aconteceu em todas as plataformas que foram criadas ao redor do mundo, com muita necessidade de agilidade para atender uma demanda urgente, e agora você precisa corrigir várias coisas. Uma delas é acesso, por exemplo. Né? Eu sou um grande defensor da assinatura qualificada, e a plataforma GovBR tem, de uma forma correta, várias formas de acesso. Né? Tem lá a bronze, prata e ouro. Né? E isso traz o quê? Isso traz insegurança em alguns acessos, com certeza. Mas é menos o que permite lá o bronze, ele é menos necessário de segurança? Ok, mas a gente tem que trabalhar para todos os acessos serem totalmente seguros. Então, na hora que você fortalece, por exemplo, o ouro, né, que é a assinatura qualificada, aquela que realmente você tem certeza que a pessoa está ali, você vai ter uma condição muito melhor. Naquele primeiro momento foi importante fazer, massificou, bababá. Agora, vamos pegar esses 115, 150 milhões de pessoas e vamos qualificar todo mundo? Vamos botar? É difícil? Não, não é. Não é, porque a gente hoje tem um instrumento para fazer isso. A gente tem aí a Carteira de Identidade Nacional chegando, né? Você tem essa forma de você poder melhorar muito, muito nisso. Então, não ter uma identidade segura, você acaba dando dificuldade de segurança na utilização da plataforma e de outras coisas. Então, eu acredito que agora a gente vai ter, com a chegada da Carteira de Identidade Nacional, uma das coisas muito importantes vai ser a modernização e a segurança maior da plataforma GovBR. Sério, para terminar, quero trazer um tema que eu sei que é muito caro para você, que você gosta muito, porque justamente você participou desse projeto ao longo de, acho que décadas, né, e passando por vários governos, que é o projeto da nova Carteira de Identidade Nacional. Tem esse nome é recente, mas o projeto é bastante antigo, já teve outros nomes no passado, e você está envolvido com ele há muito tempo. Queria saber qual é a sua avaliação sobre a implementação da SIM, como a gente chama, né, até o presente momento, e o que você acha que pode também ser melhorado nessa implementação ou não? Como é que você está vendo? Nem todos os estados implementaram ainda, faltam alguns, o governo recentemente postergou aí, aumentou o prazo para adequação, né, os institutos aí que emitem, ou vão emitir assim, acho que agora o prazo é janeiro, se não estou enganado, alguma data em janeiro. Mas, enfim, me dá a sua avaliação de como é que está o projeto até agora, visão de quem acompanha isso de perto há muito tempo, e eu sei que é um apaixonado sobre esse tema. Assim, primeiro que é um momento muito feliz, né? A gente está passando aí por não é o primeiro momento feliz, já tiveram vários e várias frustrações, mas eu acredito que esse realmente seja um momento muito importante de felicidade e de continuidade desse projeto, né? A Carteira de Identidade Nacional é que você falou. Na realidade, eu trabalho há 8 governos e 5 presidentes da República nesse tema. Então, eu comecei essa minha jornada em 1996 e realmente aí já vamos chegando na casa dos 30 anos buscando isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante nesse momento, que é a identidade ser vista como cidadania, né? Então, eu acho que isso mudou esse conceito. Eu, quando comecei lá, só se falava na identidade como um documento e como uma coisa da parte de segurança pública. Ela fortaleceu isso tudo, mas trouxe muitos outros benefícios, inclusive sobre esse que a gente está falando, porque a identidade ela passa a fazer essa inclusão do brasileiro na jornada de serviços, em proteção de dados, aumenta a participação do cidadão com instituições públicas, isso tudo através de uma identidade segura. Então, eu acho que hoje, assim, a gente já está com ela iniciada em 13 unidades da federação. O prazo é 11 de janeiro para todo mundo estar junto. Eu acredito que a gente, se não tiver as 27, vamos estar com 24, 25, e vamos estar trabalhando para ajudar uma ou duas que tenha
mais dificuldade por questões de recursos, mas eu acho que o principal é saber o seguinte: aconteceu, né? O governo federal botou isso como prioridade. Então, isso é fundamental. É o que eu falei, tem coisas que tem que vir de cima para baixo. Então, a presidência da República quer que isso aconteça. E quer que isso aconteça porque enxerga isso como um instrumento de cidadania. Então, esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto era a necessidade de transformar a identidade numa coisa nacional, né? A gente não tinha mais como conviver com aquela questão de uma pessoa, de forma legal, ter 27 carteiras de identidade. Isso é uma bagunça e traz tudo que é tipo de problema. Então, É um prato cheio para fraude, né? Vamos combinar. é uma loucura, né? Então, assim, é por isso que a gente demorou tanto a conseguir mudar, porque tem muita gente se beneficiando com isso, né? Quando eu brinco, vai acabar com a fraude da Previdência, que é assumida aí na casa de 20 bilhões por ano. Pô, alguém está ganhando esses 20 bilhões por ano, né? Alguém. Então você tem uma máquina trabalhando para tentar evitar que isso acabe, né? Então, eu acho que essa coisa da utilização do CPF como um número nacional da identidade é muito forte, e isso ajudou também, é um trabalho excelente que a Receita Federal está fazendo de cooperação nesse projeto, e ajudou também a Receita, porque ela tinha uma base de dados biográfico do CPF que tinha e tem muito problema ainda, porque é biográfico, então você tem ali muita gente que não existe mais, que está no banco de dados. E com a biometrização dessa base de dados através da emissão da carteira de identidade, você resolve tanto o problema da identidade quanto o problema do banco de dados da Receita Federal. Então, é aquela coisa que é boa para todo mundo. Então, eu sinceramente acho que é o maior projeto, sou suspeito para falar, com certeza, mas eu falo o seguinte: é um projeto de cidadania enorme, aonde você acaba com coisas cruéis que passam no dia a dia e ninguém fala, e eu dou sempre o exemplo da subtração de menores, né? Eu estou Uhum. muito envolvido com essa causa, porque realmente é uma coisa de muita dor, né? A gente vê crianças subtraídas de maternidades e crianças raptadas para fins de tráfico de órgãos, tráfico humano, e a identidade vai ajudar muito isso, né? Você ter a biometrização desde recém-nascido, você ter a ligação com a mãe de forma biométrica, isso tudo vai cooperar bastante. Então, com certeza hoje um, um projeto que ele atende a toda a sociedade e ele atende a todas as demandas de governo. Não existe um único ministério, não existe uma única causa que não se beneficie com esse projeto da identidade. E o GovBR, né, com certeza será um grande beneficiado com isso, porque assim vai ser a grande base de sustentação, de identificação dessa plataforma maravilhosa que é o GovBR. Maravilha, Célio. É sempre bom te ouvir falar sobre esse assunto, porque é isso, você é um apaixonado pelo assunto, você fala com emoção e você entende, a ABS entende o impacto positivo de uma iniciativa como essa, que está finalmente se tornando realidade depois de quase 30 anos de militância mesmo, sua e de outras pessoas também, né? Ao longo de vários governos, muitas pessoas. E agora a gente está vendo isso dar certo. Fernando, eu quero inclusive fazer esse parênteses, porque é muito importante se entender que esse projeto é exatamente isso. Eu sou uma pecinha, um colaborador, né? E tem vários colaboradores. E voltando àquela história do respeito à competência e legitimidade, é isso. Se cada um dá o seu pouquinho, dá o seu melhor e não entra no espaço do outro, você constrói uma coisa forte. E a gente hoje está nesse momento. A gente está na estruturação do sistema de identificação brasileiro, onde a gente vai ter agora uma estrutura focada nisso, né? A gente teve aí o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, vindo para a estrutura da carteira de identidade, quer dizer, sendo utilizado para isso. E agora o fundamental o que é? São as pessoas que vão estar à frente desses locais, né? Não é hora
da gente pensar em política, em satisfazer A ou B. É hora da gente concentrar em pessoas técnicas que conhecem bem. E nesse sentido eu tenho batido muito forte, né? Eu tenho falado o seguinte: o ITI é, na minha opinião, e você sabe disso que eu tenho falado ao longo dos anos, eu sou membro efetivo do Comitê Gestor da ICP Brasil, é com certeza uma das casas mais técnicas e qualificadas do Brasil. Né? É uma importância fundamental. Agora, junto à ICP Brasil, ele vai ter responsabilidade, muitas responsabilidades sobre a execução da Carteira de Identidade Nacional. Ou seja, passa a ser uma instituição, um órgão, que é uma autarquia, extremamente importante em termos de identificação do cidadão. Né? A gente precisa ter o quê? Botar toda capacidade técnica. Então, é muito importante agora, todo mundo, todos nós que trabalhamos nisso, estarmos focados no que a gente precisa. A gente precisa ter uma direção desses trabalhos totalmente técnica. Ou seja, pessoas que conheçam tanto a ICP Brasil quanto a identidade civil. Né? E é isso que a gente quer ajudar a formar, e eu tenho certeza que isso que está à frente da Casa Civil da Presidência da República hoje, o ITI, é uma autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República, vai ter essa visão e vai fazer com que o ITI continue a ser um palco de excelência técnica e que a gente consiga ali fazer tudo o que precisa para esse país. Perfeito. Célio Ribeiro, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Fernando. Eu estou sempre à sua disposição do Mobile Time. É muito bom ter um canal de informação como o seu, que trata dos assuntos de forma séria e consegue ouvir a tudo e a todos de uma forma muito legítima. Eu é que tenho que agradecer a você essa grande parceria. E parabéns pelo trabalho e pela pesquisa. Obrigado.